A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo. É sempre um prazer, uma alegria ter você aqui conosco. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o perigo de ter um coração incrédulo. É isso mesmo, o tema desse vídeo é o perigo de ter um coração incrédulo. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 3 e versículo de número 12, que diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ao escrever essa carta, e especificamente no capítulo 3, ele dá essa grande advertência a todos os crentes, todos aqueles que creem em Deus, todas as pessoas que creem em Deus. E qual é a advertência? Que nós devemos ter cuidado para que não haja incredulidade nos nossos corações. Quantas pessoas que estão servindo a Deus, que estão na obra de Deus, quantas pessoas que estão buscando ao Senhor, ou que diz acreditar em Deus, mas estão com o coração duro, incrédulo, porque a palavra incrédulo quer dizer falta de fé, já não acredita mais. Então, nesse dia, nesse vídeo, eu quero, com a graça de Deus, falar sobre isso, o perigo de ter um coração incrédulo. E qual é esse perigo? Uma das questões que nós devemos tomar muito cuidado, devemos ter muito cuidado com um coração incrédulo. É um mal terrível, porque quando nós deixamos de crer, muitas coisas boas impedidas de acontecer na nossa vida. Ou seja, as bênçãos de Deus são impedidas de ser derramadas nas nossas vidas, as promessas de Deus, elas são impedidas de se concretizar ou de se realizar na nossa vida, porque as pessoas, ou porque nós não estamos crendo na palavra de Deus. Então isso é um mal muito grande. E no versículo de número 7 do mesmo texto, do capítulo 3 de Hebreus, diz assim, assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Então, isso é um grande requisito que precisamos entender. Qual? É sobre esta incredulidade. Nós como servos de Deus, como pessoas que servimos a Deus, pessoas que temos compromisso com Deus, nós temos que ter uma fé viva e autêntica no Senhor. Nós não podemos simplesmente ser religiosos, irmos para a igreja, cumprir com as nossas obrigações de um evangélico ou de um cristão, mas simplesmente no automático. Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé autêntica na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o escritor vai escrever essa carta, ele está escrevendo para pessoas que um dia professaram a sua fé em Jesus, que um dia eles receberam a palavra de Deus, um dia eles receberam a salvação, um dia eles receberam o batismo com o Espírito Santo, mas ao longo da caminhada eles foram se esfriando na fé. Eles foram se esfriando, e por isso que o autor vai dizer que não basta termos uma vida religiosa, mas temos que ter uma vida cristã autêntica. E um dos requisitos irmão, toma cuidado. O versículo começa dizendo, toma cuidado, irmãos. E essa é uma advertência que devemos sempre nos atentar, para que a nossa fé não venha se esfriar e nós venhamos ser um crente incrédulo. Pessoas que estão na igreja, mas não acreditam mais no que Deus pode fazer. E eu quero listar alguns requisitos, porque não devemos ter um coração incrédulo, ou que haja falta de fé em nosso coração. O primeiro requisito a incredulidade endurece o nosso coração para que a obra de Deus não se realize em nossa vida. Olha só, isso é muito sério. A incredulidade endurece o nosso coração. A falta de fé, ela endurece o nosso coração, para que a obra de Deus não se realize nas nossas vidas.
Ou seja, Deus nos chamou e tem uma obra gloriosa para fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, ou na vida dos seus. Mas para que isso aconteça, eu preciso acreditar na palavra de Deus, naquele que me chamou. Meu coração não pode estar endurecido em relação àquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Talvez a circunstância, o momento em que você está vivendo, diz totalmente ao contrário. Pode ser quando você olha para um lado, olha para o outro, e vê a circunstância totalmente ao contrário. Aí você, por causa da circunstância, cada luta, você não vê nenhum milagre acontecer. Mas nós devemos tomar muito cuidado, para que o nosso coração não venha se endurecer em relação ao plano e projeto de Deus para a nossa vida. Porque a falta de fé, ela endurece o coração do homem. E quando o coração do homem está endurecido, dificilmente Deus vai realizar o plano e o propósito dele na vida do ser humano. Não é porque Deus não é poderoso e capaz, mas porque a pessoa não acredita mais que Deus tem poder para fazer. A segunda coisa, a incredulidade impede dos milagres de Deus acontecer na nossa vida. A incredulidade é a pessoa que não tem fé, a pessoa que já não acredita mais, ela impede dos milagres acontecerem. Por que os milagres não acontecem mais como acontecia? O sobrenatural atuando no mundo natural. Porque as pessoas não acreditam mais. Porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua o mesmo que fez no passado, Ele continua fazendo no presente. A diferença é que os nossos irmãos no passado, que a igreja no passado, eles acreditavam no Senhor. Eles não tinham tecnologia, eles não tinham tanta informação que temos hoje, eles não tinham tantos médicos que nós temos hoje. Então eles acreditavam que Deus curava. Eles acreditavam, por exemplo, eu me lembro muito bem quando eu era garoto, estava na igreja, quando o irmão tinha uma dor de cabeça ou enxaqueca, ele ia na igreja, pedia oração do pastor, o pastor juntamente com os obreiros, orava em favor do irmão, ungia com óleo, e a pessoa saía do culto curada da dor de cabeça ou de qualquer outra enfermidade. Mas hoje não, hoje as pessoas, em vez de receber oração, ele tem um dipirona em casa, ou qualquer coisa, vai tomar e nem vai para a igreja pedir oração. Então, porque não estão acreditando mais, porque não está exercitando a sua fé como deveria. E por nós não crermos, por causa dessa incredulidade que há no coração do ser humano, os milagres de Deus, eles são impedidos de se concretizar na vida das pessoas. E isso, eu não estou falando para aqueles pecadores que não conhecem a Deus, eu estou falando para pessoas que conhecem a Deus, mas que no seu coração há uma incredulidade muito grande, que já não acredita nem que Deus pode fazer milagre mais. Tem crentes, tem pessoas que estão na igreja, que já não acredita que Deus é capaz de operar e realizar milagre. Eles já não acreditam que Jesus cura, eles já não acreditam que Jesus batiza com o Espírito Santo, já não acreditam que Jesus salva, não acreditam que Jesus liberta o pecador e transforma a vida dele. Ou seja, virou um incrédulo de mão cheia. E isso, a falta de fé, ele impede do que os milagres de Deus aconteçam. Porque o maior requisito para Deus operar e realizar milagre na nossa vida é nós crermos que Ele é poderoso para fazer. A terceira coisa é que a incredulidade traz separação do homem de Deus. No versículo 12 vai dizer isso. Cuidado, irmão, para que não tenha em vocês um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus. Ou seja, quando a pessoa não acredita mais em Deus. Porque em Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 6, vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como que a pessoa vai se aproximar de Deus se não acredita que Deus existe? Então, um dos requisitos que nós devemos tomar muito cuidado com a incredulidade, com a falta de fé que há na pessoa, é que a falta de fé dela, essa incredulidade que tem no coração da pessoa, afasta
o crente de Deus. É por isso que, no passar do tempo, muitos crentes já não têm mais a presença de Deus, já não sentem mais a presença de Deus, já a presença de Deus já não está nele. Por quê? Porque não acredita mais, por causa da incredulidade do coração dele. E a incredulidade afasta a presença de Deus. A última frase do versículo vai dizer: primeiro, um coração duro, ele vai impedir Deus trabalhar na vida do ser humano. A segunda coisa é que a incredulidade vai impedir dos milagres de Deus operar ou se manifestar na minha vida ou na sua vida. Em terceiro lugar, é que quando temos um coração incrédulo, já não acreditamos mais, nós afastamos a presença de Deus. E se tem uma coisa que nós seres humanos não podemos, de maneira alguma, principalmente nós crentes que servimos a Deus, que professamos a fé em Jesus Cristo, é que a presença de Deus se afaste da nossa vida. Não, pelo contrário, nós temos que atrair cada vez mais a presença de Deus. Nós temos que atrair a presença do Senhor. Por exemplo, existem muitos vídeos na internet de pregadores que já não é tão incrédulo que dizem que Jesus não vai voltar mais. Que Jesus, o arrebatamento da igreja não vai acontecer. Que Jesus já veio. Tem pessoas que já não acreditam mais que Deus pode fazer algo em relação à sua vida, porque estão com o coração incrédulo, falta de fé. Irmãos, e para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é o que nos recompensa, é o que nos vai recompensar quando nós nos aproximamos dEle e crendo na sua existência. Que Deus em Cristo te abençoe e que nós devemos tomar esse grande cuidado, que essa incredulidade não venha invadir o nosso coração, que essa falta de fé não venha tomar conta do nosso coração, mas pelo contrário, que nós devemos tomar um cuidado e guardar o nosso coração para que haja uma fé viva e verdadeira e autêntica na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Se você puder se inscreva no canal e dá um joinha aí no nome de Jesus.